Oiê, essa próxima aula é sobre iluminação e eu vou compartilhar contigo tudo que eu sei sobre luz natural e luz artificial e também sobre os acessórios que vão te auxiliar a tu conseguir uma iluminação mais rica e bonita para fotografar comida. Quando a gente começa a fotografar, né, e a entender um pouquinho mais sobre fotografia, a gente percebe a importância que tem a iluminação. O registro que a gente faz, né, com a câmera fotográfica, com o celular, enfim, o registro da imagem ele só acontece porque tem uma luz que reflete nos objetos da cena. Então, se tu tá começando a fotografar agora, ou já fotografa há um tempo, mas tem dificuldade de entender sobre iluminação, tem dificuldade de iluminar a cena quando tu vai fotografar comida, fica nessa aula que eu vou te ensinar o jeito certo de iluminar, tanto com luz natural, quanto com luz artificial. A luz natural, ela é uma luz muito bonita pra gente fotografar comida. Ela deixa a comida bem natural, é uma luz potente, fácil, prática para usar, né? E o melhor, ela é uma iluminação gratuita. O lado ruim de fotografar com ela é que tu precisa fotografar num horário que tenha luz natural disponível, naquele horário que tu escolheu ou que tu pode fotografar. Né? Quando tu trabalha com a luz natural também, tu precisa saber que a luz do sol vai oscilar, né? Ela vai mudar de direção e intensidade a cada minuto. Então, à medida que o sol muda e se movimenta ao longo do dia, a iluminação que entra pela tua janela também vai mudar. Então, isso vai afetar, né, a tua fotografia e o tempo que tu vai estar fotografando ali também, tá? O sol e a intensidade da luz, eles também mudam a cada estação do ano. Por exemplo, no verão, geralmente o sol ele é mais brilhoso, mais potente, e ele também fica disponível por mais tempo ao longo do dia, né? No inverno, já é o contrário. Os dias são mais curtos, né? A incidência da luz dura por poucas horas, geralmente o dia é mais cinza, chuvoso, enfim, né? Eu recomendo que tu preste atenção na mudança do sol ao longo do dia para descobrir qual que é o melhor horário e também qual que é o melhor local para fotografar comida na tua casa, né? Para que tu tenha que tu saiba, né? Que tu possa, enfim, manejar o teu tempo e se planejar para acontecer essa sessão de fotos, tá? É assim que eu escolho o lugar que eu fotografo. Aqui onde eu tô gravando é o lugar que eu sempre faço as minhas fotos, porque tem uma janela grande, tem uma incidência de luz maior nesse cômodo aqui, então é aqui que eu escolhi para fotografar, tá? Geralmente a potência da luz é entre 3 a 5 horas da tarde no verão, no inverno é um pouquinho reduzido ali por meio-dia, às 2 da tarde, mas é interessante a gente conhecer, né, o local onde a gente vai fotografar. Falando de luz artificial agora, com a luz artificial tu não tem esse problema, tá? Ela vai te dar maior liberdade para tu decidir qual horário tu vai fotografar, se tu quer fazer fotos de noite, né? Se tá nublado, tem pouca iluminação, tu tem essa flexibilidade, né? Ela também não oscila, né, ao longo do dia, tu tem controle sobre ela, tem controle da intensidade, da direção da luz, mas o lado ruim de fotografar com ela é que ela vai te exigir um pouquinho mais de conhecimento, né? Para que tu saiba a maneira correta que tu vai usar essa luz, né? A maneira correta de direcionar ela também, a maneira, né, correta de decidir a potência da luz, né? E além disso, tu vai precisar investir um pouquinho de dinheiro, tá? Para conseguir uma iluminação legal para fotografar as tuas comidas. Outra forma de iluminar ou bloquear a luz da tua fotografia é usando rebatedores, né? O rebatedor ele pode ser uma superfície branca, uma superfície prata, dourada, espelhada, né, a preta que vai bloquear a luz. Ele serve para preencher as sombras da tua foto ou trazer um pouquinho da iluminação para um ponto específico da tua cena, né? Mas agora vamos para a prática, que eu acho que vocês vão entender muito melhor. Eu vou mostrar para vocês como usar a iluminação artificial e como usar a iluminação natural. Eu queria começar te mostrando já a forma correta de posicionar essa luz, tá? A luz natural, quando a gente trabalha com uma fonte de luz, né, que é o caso da luz natural, a gente posiciona ela sempre lateral ao produto, tá? Então é importante que ela esteja, o teu produto aqui e a janela esteja aqui. Eu separei até uma abóbora aqui para te mostrar a incidência da luz, porque agora é outubro, então a gente está na época da abóbora aqui do Halloween também. E essa abóbora que ela tá muito bonita. Então eu separei para te mostrar. Voltando aqui. Então, posicionar sempre a luz lateral. Outra coisa muito importante que tu precisa saber é a altura da mesa que tu vai fotografar. Tem que tomar cuidado para a mesa não ser mais baixa do que a janela. Aqui deu bem certinho, né? Minha janela ela é bem comprida, então a minha mesa ela fica bem rente à janela.
Eu sei que no Brasil a gente tem as janelas às vezes um pouco mais altas, e aí acaba que a janela fica aqui, a tua mesa fica aqui embaixo e gera uma sombra, né, na tua foto. Então tem que tomar cuidado com isso. O que eu recomendo tu fazer é colocar 2 caixas, pode ser caixas de papelão, enfim, alguma embalagem, alguma coisa que seja plana, né, que não vai dar o desnível na mesa, para tu conseguir erguer a superfície que tu vai fotografar em cima. Ela tem que estar na altura da janela, tá? Porque daí a luz vem rente ao produto. Essa é a luz ideal para a gente fotografar a comida. Agora eu vou abrir a minha câmera aqui para te mostrar. Eu vou abrir a câmera no modo Pro, tá? Foi o modo que eu tinha te mostrado na outra aula, né? Como usar. Então eu venho aqui em mais, estou com o meu Samsung Galaxy S20, clico aqui no Pro, e aqui eu já tenho umas configurações, eu só vou mudar aqui um pouquinho o ISO que eu vou baixar, né? Vou tentar manter no ISO 100. A velocidade eu posso baixar um pouquinho lá para 90 para ela iluminar mais. Foco tá ali, tá certo. Aqui balanço de branco, hoje o dia tá nublado, mas tá começando a abrir sol. Aqui meu balanço de branco tá 5.500, eu vou dar uma aumentadinha para dar uma esquentada um pouquinho. Assim tá legal. Olha, tá bem no nível, tá retinha. E aí eu quero te mostrar isso aqui, ó. A primeira coisa que tu percebe aqui é essa sombra, tá? A sombra na foto de comida não é ruim, não é errada. Eu percebo que tem pessoas que acabam confundindo, achando que a sombra na foto de comida é ruim e ela quer tirar isso na edição depois. A sombra, ela é necessária, ela faz parte de uma fotografia que mostra textura, volume, né? A sombra é o que deixa a tua comida parecendo real, parecendo apetitosa, né? Quando a gente vê na tela do celular, parece que ela vai pular para fora da tela. Então ela traz esse volume, a tridimensionalidade do alimento. Então a sombra ela é muito importante. A gente pode suavizar a sombra se a gente quer um estilo de foto mais clarinho, sem muitas sombras marcadas. A gente pode suavizar e isso a gente faz com rebatedores, que eu vou te mostrar agora. A gente tem vários tipos de rebatedores, né? Enfim, mas os mais comuns são os rebatedores brancos, tá? Que ele é uma cartolina branca. Esse aqui é um papel cartão que eu comprei. Ele é branco de um lado, preto aqui do outro e prata aqui. Então tem a opção do papel branco, que pode muito bem ser substituído por uma cartolina branca, isopor branco. Qualquer superfície plana que tu tiver branco, pode sim usar como rebatedor. Outra opção é o rebatedor prateado, que é esse lado aqui, que eu fiz um caseiro aqui para mostrar que tem como fazer, que é esse daqui, ó, com papel alumínio, que a gente tem na cozinha. Eu encapei esse papel cartão aqui com papel alumínio, então isso aqui tu pode fazer em casa, ó, até coloquei umas fitas aqui. Então a gente tem esse outro método, né, esse outro jeito da gente fazer um rebatimento um pouquinho mais forte na nossa comida. Eu vou te mostrar agora como que funciona cada um, tá? Esse daqui, ele rebate quase 100% a luz, né? Porque enfim, ele é bem reflexível. Esse daqui já é o papel branco, ele serve mais para suavizar mesmo as sombras. E o lado preto, ele serve para bloquear a luz. A gente usa muito quando a gente faz foto dark food, sabe? Que a gente quer só um feixe de luz aparecendo na nossa cena, então a gente usa para bloquear a luz, né? Criar assim por exemplo, vou usar esse daqui só como exemplo. Se esse daqui tivesse preto desse lado, a gente bloqueia a luz e deixa a luz passando só por onde é interessante para nossa fotografia, tá? Tem também o famoso foam board, que é mais usado por profissionais. Eu tenho esse grande aqui, vou pegar um menor. Esse aqui eu cortei, ó. Ele é um papel, tipo um isopor no meio, revestido com cartolina, tá? Então ele é papel branco e ele serve também para suavizar essas sombras. Eu vou te mostrar qual que é o efeito dele nessa foto. Essa foto aqui pra mim, deixa eu abrir aqui, ela já tá bem bonita, tá? Ela tem bastante sombra, ela tem esse lado um pouquinho mais escuro, aqui ela tá bem iluminada também com essa luz natural que vem desse lado esquerdo, mas se eu quisesse deixar essa foto um pouquinho mais clara, suavizar essa sombra aqui, ó, essa sombra pesada que tá vindo desse lado, eu posso utilizar o foam board, né, o papel branco. Olha o efeito que dá. Olha com e olha sem quando eu tiro. Olha a diferença que dá. Então,
Os rebatedores, eles são muito importantes e essenciais para quando a gente fotografa comida, porque a gente consegue praticamente ter uma outra fonte de luz com eles, porque eles fazem esse rebatimento, principalmente o alumínio, né, que ele rebate quase 100%. Eu tenho um outro jeito, né, de rebater essa luz, que é com espelho. Usando esse espelhozinho aqui. Ele é um espelho de maquiagem, ele é pequenininho assim, então eu utilizo ele para rebater a luz 100%, quando eu quero realmente um cenário bem clean, sabe? Quando eu fotografo, por exemplo, uma mesa de café da manhã, alguma coisa assim, eu faço esse rebatimento. É importante comentar que esse espelho ele é bem pequenininho, então ele vai servir para por um determinado local só do teu cenário. Então, por exemplo, se tu tá fotografando um brigadeiro e tu deu a mordida e quer que aquela mordida esteja bem iluminada, tu usa o espelho. Eu vou te mostrar agora qual é o efeito dele aqui nessa abóbora. Eu coloco ele aqui lateral e olha só, eu posso mudando, ó, ele de posição, mas olha o rebatimento que ele faz. Ele rebate a luz 100%. Então, ele é super legal para auxiliar com a iluminação, quando a gente trabalha, enfim, com iluminação natural ou iluminação artificial também. Aí tem esse papel cartão aqui que eu encapei com o alumínio. E olha só o rebatimento desse alumínio. É basicamente como o espelho também, um pouquinho menos só. Mas ele dá um efeito muito legal na fotografia. Olha, se eu não quiser basicamente nada das sombras, eu utilizo ele, ó, tirando ele e colocando ele. Acabei não colocando difusor aqui na minha janela, mas quando tá um dia muito ensolarado e tá num horário que eu quero fotografar, eu utilizo difusor. O difusor, ele pode ser feito com uma cortina branca, que é nem essa cortina que eu tenho aqui, que eu coloco ela na frente da minha janela, bem assim. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro agora, porque não tem muito sol, tá? Mas aí o sol vai passar pela janela e vai fazer um filtro, né? Ele como se fosse o filtro da luz e vai bater no meu produto muito mais suave. E é muito interessante para foto de comida que a luz seja suave, né? Agora eu não estou usando porque está um pouquinho nublado, então eu não preciso dessa difusão aqui na janela. Mas se tivesse um dia mais ensolarado e a luz estivesse direta, eu não utilizaria ela direto no meu produto, porque aí ela ia ficar aquela foto estourada, amarelada, ia perder informação da imagem. Então aí nesse caso sim eu utilizaria um difusor, que eu uso sempre essa cortina aqui, ou o difusor profissional, que é um difusor fininho, assim, ele serve para rebater também, e aí eu coloco ele na frente da minha janela. E uma coisa muito importante também que eu fiz antes de começar a montar essa cena aqui com essa abóbora é desligar todas as luzes do ambiente. É muito importante que tu desligue todas as luzes antes de começar a fotografar, para a luz ambiente não influenciar na tua fotografia, né? Às vezes tu tem uma luz mais amarelada, uma luz mais quente em casa, ela com certeza vai influenciar, vai mudar a coloração da tua fotografia, vai ficar com um aspecto feio. Então a gente sempre tem que cuidar para trabalhar só com uma fonte de iluminação, para que a gente consiga controlar essa fonte de iluminação, tanto de intensidade, de cor, de direção da foto. Então é importante que, antes de tu começar a fotografar, é legal sempre desligar todas as luzes do ambiente e trabalhar só com uma fonte de luz, que nem essa que eu tenho aqui, que eu só tô com a luz natural. Daí tu tem um resultado muito, muito bonito na tua fotografia de comida. Então agora eu vou te mostrar a tocha de luz que eu uso, que é a VL150 da Godox, é uma luz contínua. O 150 quer dizer a potência da iluminação, né? Ela faz parte de uma série de iluminação que reproduz a luz do dia. Então, a temperatura de cor dela é 5.600 Kelvin e ela é uma tocha de luz profissional, né? Muito usada por quem trabalha com vídeo e também com fotografia. Aqui tem um controle, né, que é o controle onde eu vou controlar a quantidade de luz que eu quero na minha cena, né, vai de 1% até 100%, então é só girar esse botão aqui que eu consigo controlar a iluminação. Ela tem um espaço para colocar uma bateria acoplada aqui, para dias que tu não tem possibilidade de colocá-la na tomada e precisar trabalhar com ela fora da tomada, então tem que comprar, né, uma bateria separada e daí tu pode acoplar a bateria aqui.
Que mais? Ela tem essas anteninhas também que tu consegue controlar ela por Bluetooth, então conecta com o celular, tem um aplicativo que tu baixa e tu pode controlar ela, a potência da luz, enfim, as configurações dela pelo celular. E aí ela fica aqui presa no tripé, né? Muito importante quando a gente trabalha com essa fonte de iluminação artificial é o tripé, né? Precisa ser um tripé robusto, forte, né? Que vá segurar muito bem essa iluminação, tanto para essa luz aqui, que é, né, uma tocha, quanto para a luz que eu recomendei para vocês na outra aula, que tem o soquete, né, com vários bocais para colocar as lâmpadas de luz ali também. Ela vai precisar encaixar no tripé. Geralmente ela tem essa parte aqui embaixo, isso aqui é do tripé. Ela tem essa partezinha aqui embaixo, ó, onde tu encaixa no tripé, bem fácil de encaixar, e prende ela aqui, ó, para ela ficar bem firme. Então tem que ser um tripé bem robusto para colocar essa iluminação. Outra coisa, a gente precisa também de um difusor dessa luz, né? Não tem como usar ela luz direta, assim, ela vai até 100%, a potência da luz dela é muito forte, então eu vou precisar de um softbox. Eu vou mostrar como que eu coloco o softbox nela. Eu tenho esse softbox aqui, né, um softbox 60x90, ele é um tamanho legal pra gente fazer foto de comida. Esse aqui é um encaixe Bowens, ele é um encaixe super tradicional dentro da fotografia, né, em softbox, enfim, em flashes e luz contínua. Então eu vou colocar ele, encaixar ele aqui nesses três espacinhos que tem aqui, ó, ele tem também essas 3 marcações para tu fazer o encaixe, é super simples, só segurar aqui e esperar, e até sentir o clique, ó. Depois, para desencaixar, é só puxar isso aqui para trás e tirar o softbox, tá? Agora tá encaixado, né? Eu preciso definir o ângulo da minha fotografia, né? Onde eu vou posicionar ela. Então, eu vou usar essa mesa aqui que eu tava usando. Mas antes de botar essa iluminação no lugar e começar a te mostrar como trabalhar com ela, eu vou desligar todas as luzes do ambiente e fechar todas as janelas. A gente precisa do ambiente escuro para que a gente mesmo controle a intensidade e a direção da luz. Então é muito importante nunca trabalhar com a luz do teto, né? Mais uma vez, eu vou falar aqui porque eu sei que às vezes a gente esquece de apagar as luzes, né? Ou não, a gente não consegue perceber elas no ambiente, mas na fotografia vai influenciar muito, tá? Principalmente quando a gente trabalha com celular. Então é importante desligar as luzes e fechar a janela. Então eu posicionei a minha luz aqui, né? Minha luz artificial, lateral ao produto, bem como eu mostrei com a iluminação natural, né? Por quê? De novo, por que a iluminação lateral é melhor para fotografar comida? No caso de ter uma luz, porque ela vai trazer esse volume que tem aqui, ó, lateral. Ela vai trazer esse volume e é importante, né? Volume é importante para fotografar comida. Quando a gente trabalha com iluminação artificial, a gente pode posicionar ela de alguns jeitos diferentes, né? Essa daqui, por exemplo, ela tá bem lateral ao meu produto, né? Tá gerando essa sombra aqui. O meu fundo lá atrás, ele não tá nem tão escuro, nem tão claro, mas digamos que eu queira iluminar um pouco mais o fundo. Eu só giro aqui, ó, e aí a gente vai ver que o fundo, né, ali atrás já tá bem mais iluminado. Só que aqui o que acaba acontecendo é que ela fica com mais sombras aqui do lado. Então, assim, é questão de estilo de foto, é questão de gosto, né? Do que vocês valorizam, do que vocês mais gostam, né? Qual é o resultado que vocês mais gostam de ter na fotografia de vocês, tá? Então, se eu empurro lá a luz lá para trás, ó, tá vendo que quanto mais eu coloco ela lá pro fundo, menos ela ilumina aqui na frente, mais ela fica com essa sombra e também mais o fundo fica iluminado. Então eu posso fazer isso aqui, ó, ao contrário, posso voltar, puxar ela para cá, ó, e aí ela tá iluminando só aqui na minha frente, e aí a gente percebe que o fundo já tá bem mais escuro, né? Esse também é um estilo de foto que eu gosto muito, que aqui ela fica marcada a sombra, ó, conforme eu mexo, vocês estão vendo, ó, que a sombra tá se movimentando, ó, a sombra vai vindo lá para trás, e aqui vem aqui para frente. Então, eu posso movimentar meu softbox do jeito que eu quiser, tá? Se eu não quiser que chegue tanta luz lá atrás, eu puxo a luz para frente. Se eu quiser que fique mais iluminado lá atrás, eu empurro ela um pouquinho
para trás para que ilumine o meu alimento na frente, mas também ilumine o meu fundo. No caso de uma foto dark food, né, a gente tenta não iluminar tanto o fundo. Então a luz sempre fica mais para frente e o fundo fica mais escuro, né, concentrando a iluminação só no objeto principal. Só aonde a gente quer dar destaque, tá? Uma coisa importante, eu vou mostrar aqui no modo Pro, tá? Que eu fotografo no modo Pro geralmente. O legal da luz artificial, né, da luz profissional, é que tu pode controlar a potência da iluminação. Então, isso possibilita com que a gente trabalhe com uma velocidade muito maior, né, muito mais rápida. Eu falei na primeira aula sobre velocidade, né, um pouquinho de velocidade e ISO, né, que são as configurações que a gente faz numa câmera profissional e no celular também, no modo manual. Ele é muito legal para que a gente possa personalizar a nossa fotografia, né? Então, por exemplo, aqui quando eu utilizo a luz artificial, eu vou poder mexer aqui muito mais, por exemplo, na velocidade, né? Vou poder aumentar essa velocidade, 750, e aí eu posso aumentar a potência da minha iluminação. Eu tenho aqui o meu controlador, ela tá 15% só de luz e já tá bem forte, e aí eu posso aumentar cada vez mais a iluminação, e assim eu tenho mais possibilidade de, por exemplo, se eu quiser fazer uma foto em movimento, jogando alguma coisa, assim, caindo alguma coisa na cena, ele vai capturar esse movimento se eu tiver com a velocidade alta, né? Então, quanto maior a velocidade, mais escura vai ficar a tua foto, e para isso tu vai precisar de mais iluminação, né? Eu poderia aqui simplesmente mexer um pouco no ISO, né? Aumentar o ISO, mas o ISO ele também vai deixar minha foto com um pouco de ruído, né? Isso a gente não quer. Então aqui, inclusive, eu vou baixar o ISO, né? Vou deixar ISO 50. Não preciso tanta velocidade também, como eu não vou fazer uma foto em movimento. 125 eu ainda posso aumentar um pouquinho a luz, ó. E aqui eu tô aumentando, ó. E aí eu posso, enfim, até o limite, né? Para ela não estourar. Aí eu quero mostrar o que acontece se eu usar essa luz de frente, tá? Só para tu ver o resultado, que realmente a luz de frente não funciona. É por isso que a gente não vai usar nunca o flash do celular, porque pensa assim, numa regrinha básica, né? Quando tu for fotografar, a luz nunca pode vir do mesmo ângulo que tu estiver fotografando. Então, se eu tô fotografando aqui, a luz ela nunca pode vir do mesmo ângulo que eu estou fotografando. A mesma coisa se eu fizer uma foto top view de cima. A luz nunca vai poder vir de cima para iluminar também. Ela tem que vir das laterais. Isso vai deixar ela mais tridimensional, vai criar essa sombra, essa textura, né? O que a gente quer na fotografia de comida. Eu vou só puxar essa luz aqui, só para te mostrar o que acontece se eu fotografar ela na mesma direção que eu tiver, se eu colocar ela na mesma direção que eu estiver fotografando. Vou puxar ela aqui. Olha como ela perde textura, ela perde tridimensionalidade. Então, ó, essa foto aqui eu vou fazer só para... Vou clicar aqui para depois mostrar o antes e o depois. Assim ficaria a foto se eu utilizasse a luz de frente. E assim a foto se eu utilizo a luz lateral. Agora eu vou te mostrar usando os rebatedores, né? Vou suavizar um pouquinho, digamos que eu queira suavizar essas sombras. Tô usando rebatedor branco. Aí pensei, não, tá muito pesada a sombra, eu quero tirar mais essa sombra aqui, que eu não gosto de sombra, eu quero uma foto mais iluminada. Eu coloco o rebatedor prata. Olha só o resultado, olha só a diferença que faz o rebatedor para quando a gente for trabalhar tanto com iluminação artificial quanto iluminação natural. Recapitulando todo o conteúdo, então. Quando for fotografar com luz natural, busque um horário que tenha uma iluminação abundante. Pode ser no quarto, pode ser na sala, na área de serviço. Não precisa ser na cozinha, pode ser no lugar mais iluminado que tu tiver. Se tu for fotografar com luz artificial, busque por uma luz artificial que seja branca e que tenha uns 5.500 kelvins e que tenha uma boa potência também, isso é muito importante. Ao usar essa luz, use um difusor para deixar essa luz suave e bonita para fotografar comida. Não se esqueça de desligar todas as luzes ambientes, tanto para fotografar com luz natural ou a luz artificial. A luz nunca pode vir da mesma direção que tu estiver fotografando.
Então, o ideal e o que eu recomendo é usar sempre a iluminação lateral ao produto que tu estiver fotografando. Para acompanhar, os rebatedores, eles vão te ajudar muito a suavizar a iluminação. Não se esqueça que a mesa precisa estar na mesma altura da tua iluminação, tanto para fotografar com luz natural ou com a luz contínua. Ela sempre deve estar rente à mesa que tu estiver fotografando. Em dias muito ensolarados, não esquece de usar o difusor na janela. Pode ser cortina branca, lençol branco, papel manteiga. O que importa é que a iluminação esteja bem suave e difusa para fotografar comida. Eu espero muito que tu tenha gostado dessa aula e